Meu nome é Julie e tenho 38 anos e sou médica generalista em Marselha. Meu marido, Paul, e eu estamos casados há 12 anos. Temos uma vida estável, confortável e quase previsível. Paul é um homem bom, atencioso e amoroso. Temos 2 filhos maravilhosos, Lucas e Chloé, e uma casa encantadora no tranquilo bairro de Rocas Blanc. Aos olhos de todos, somos a família ideal. No entanto, há algum tempo sinto um vazio interior. A rotina da nossa vida cotidiana, por mais segura que seja, me sufoca aos poucos. Sinto-me como uma atriz desempenhando um papel monótono, repetido dia após dia, sem variação. Como médica, estou constantemente ocupada, mas até minha carreira, que antes achava apaixonante, parece perder seu brilho. Não posso deixar de me perguntar se é isso que a vida será até o fim. Foi nesse estado de espírito que reencontrei Eric, um antigo namorado do colégio. Ele veio ao meu consultório para uma consulta. Eric e eu tivemos uma relação intensa, apaixonada, mas efêmera durante nossa juventude. Nossos caminhos se separaram quando escolhi estudar medicina e ele foi morar no exterior. Reencontrá-lo após todos esses anos trouxe à tona lembranças enterradas e emoções que eu achava esquecidas. Eric agora tinha 45 anos, um homem maduro, mas ainda sedutor. Ele havia retornado a Marselha após um divórcio difícil e estava tentando se reconstruir. Conversamos brevemente durante sua primeira consulta, trocando banalidades sobre nossas vidas. No entanto, por trás de cada palavra sentia a antiga conexão entre nós renascer, como uma brasa que só precisava de um sopro para se inflamar. Após esse primeiro encontro, Eric começou a vir regularmente para consultas de acompanhamento. Cada visita era uma lufada de ar fresco, uma fuga da minha rotina. Nossas conversas se tornavam cada vez mais pessoais, menos profissionais. Começamos a nos encontrar fora das consultas, primeiro para um café, depois para almoços e finalmente para jantares. Sabia que estava brincando com fogo, mas a excitação desses momentos roubados era irresistível. Sentia-me reviver, como se Eric trouxesse à tona uma parte de mim que havia perdido pelo caminho. Falávamos sobre tudo, sobre nada, sobre nossos sonhos passados e desejos presentes. Cada encontro era uma pausa encantada, onde eu podia ser eu mesma, longe das expectativas e responsabilidades. Com Paul, a distância emocional crescia. Afastava-me mentalmente e fisicamente. Ele percebia, claro, mas estava ocupado demais com seu próprio trabalho e nossos filhos para realmente se preocupar. Sentia-me culpada, mas não conseguia parar. Os momentos com Eric haviam se tornado minha droga, minha fuga, e eu me afundava cada vez mais nessa relação secreta. Cada dia eu equilibrava minha vida familiar e meus encontros clandestinos com Eric. Meu espírito estava constantemente dividido entre culpa e euforia, medo e excitação. Vivia no limite, consciente de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Mas a ideia de perder essa paixão reencontrada era impensável. Foi assim que, sem nem perceber, comecei a deixar pistas da minha infidelidade, vestígios pequenos, mas reais dessa vida dupla. E foi assim que Paul, ao consultar por acaso os documentos médicos de Eric que imprudentemente deixei em casa, descobriu anotações pessoais comprometedoras. Palavras doces, lembranças compartilhadas, encontros mencionados. Tudo estava ali, revelando minha traição. Naquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Ainda não sabia a extensão, mas sentia que nada seria como antes. No dia seguinte à descoberta de Paul, voltei para casa com um nó no estômago. Paul estava sentado na sala, os documentos de Eric espalhados na mesa à sua frente. Seus olhos, habitualmente tão doces e amorosos, agora eram duros e frios. Ele não precisava dizer uma palavra, eu sabia que ele havia entendido tudo. O silêncio era ensurdecedor. Julie, disse ele finalmente, sua voz trêmula de raiva contida, o que é isso? Gaguejei desculpas, tentando minimizar a importância das anotações. Mas Paul não era ingênuo. Ele havia visto as palavras de amor, os encontros secretos, as confidências trocadas. Levantou-se abruptamente, me deixando sozinha com minha culpa. Sabia que precisava fazer uma escolha, mas naquele momento não conseguia pensar em nada além de Eric. Nossos encontros se tornaram mais frequentes e intensos. Cada momento com ele era uma fuga da realidade do meu casamento em crise. Eric era meu refúgio, minha paixão reencontrada. Nos víamos em locais discretos, longe de olhares curiosos. Compartilhávamos momentos de cumplicidade, risadas, carícias furtivas. Ele me fazia sentir viva, desejada, amada. Uma noite, após um dia particularmente difícil no trabalho, fui para a casa de Eric.
Ele me esperava com uma garrafa de vinho e um sorriso acolhedor. Passamos a noite falando sobre nossos sonhos, arrependimentos e nosso passado comum. Ele evocou lembranças do colégio, momentos que eu quase havia esquecido. Seu riso, seu jeito de me olhar, tudo nele me lembrava a garota que eu fui, despreocupada e cheia de vida. Foi nessa noite que nossa relação deu uma guinada decisiva. Cruzamos uma linha que eu sabia que nunca poderíamos recuar. Nossos corpos se incendiaram numa paixão avassaladora, como se os anos de ausência só tivessem intensificado nosso desejo. Cada beijo, cada carícia era uma promessa de felicidade, uma ilusão de eternidade. Na manhã seguinte, ao acordar nos braços de Eric, senti uma mistura de felicidade e terror. Sabia que o que estávamos fazendo era errado, que eu estava traindo Paul e minha família. Mas a ideia de renunciar a Eric, de voltar a uma vida sem paixão, era insuportável. Convenci-me de que poderia gerenciar essa vida dupla, de que poderia ter o melhor dos dois mundos. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Cada momento com Eric era uma fuga, um sonho acordado. Mas cada retorno à realidade, à minha casa, a Paul, era uma descida ao inferno. Paul estava distante, desconfiado, e nossas brigas se tornavam cada vez mais frequentes. Sabia que ele sofria, mas não conseguia deixar de buscar refúgio nos braços de Eric. Uma tarde, enquanto almoçávamos em um pequeno restaurante à beira-mar, Eric segurou minha mão e olhou nos meus olhos. Julie, disse ele suavemente, o que vamos fazer? Não posso continuar vivendo assim, nas sombras, escondendo nosso amor. Suas palavras ressoaram em mim como um eco doloroso. Sabia que ele tinha razão, que essa situação não poderia durar para sempre. Mas a ideia de abandonar tudo, de enfrentar as consequências, me paralisava. Desviei o olhar, incapaz de responder. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Eric se tornava cada vez mais insistente, exigindo uma decisão. Paul, por outro lado, continuava a investigar, a procurar indícios, a tentar entender. Sentia-me encurralada como uma equilibrista prestes a cair. Então chegou o dia em que Paul, num acesso de raiva, decidiu confrontar Eric em público. Ele organizou um jantar com nossos amigos em comum, fingindo querer fazer as pazes e salvar as aparências. Sabia que algo estava errado, mas não podia imaginar a dimensão do que estava prestes a acontecer. O jantar aconteceu em um restaurante chique no Via Sport. Paul havia convidado nossos amigos mais próximos, aqueles que conheciam nosso casal há anos. A atmosfera estava tensa desde o início, mas Paul desempenhava seu papel perfeitamente, exibindo um sorriso falso. Eric, por sua vez, estava nervoso, sentindo que algo estava por vir. A noite começou normalmente, com conversas animadas e risadas discretas. Mas não podia deixar de lançar olhares ansiosos para Paul e Eric, temendo um momento em que tudo desmoronaria. Paul ergueu seu copo para um brinde, atraindo a atenção de todos. Ele sorriu, mas seus olhos estavam sombrios, ardendo de raiva. À minha maravilhosa esposa Julie, disse ele, sua voz carregada de ironia, e aos nossos queridos amigos, obrigado por estarem aqui esta noite. Tenho um anúncio importante a fazer. Meu coração se apertou. Sabia que o momento da verdade havia chegado. Paul se voltou para Eric, seus olhos o perfurando. Eric, você e eu precisamos ter uma pequena conversa, disse ele friamente. Descobri algo muito interessante recentemente. Algo que acho que todos aqui deveriam saber. Os murmúrios de surpresa e preocupação se espalharam ao redor da mesa. Eric empalideceu, entendendo que seu segredo estava prestes a ser revelado. Paul pegou as notas médicas comprometedoras, brandindo-as como provas irrefutáveis da minha traição. Aqui está o que encontrei nos documentos médicos da minha querida esposa, anunciou Paul, sua voz quebrando levemente. Palavras doces, encontros escondidos. Um caso que Julie mantém há meses com Eric. Um silêncio gelado se instalou. Os olhares se voltaram para mim, incrédulos e chocados. Sentia as lágrimas brotarem, mas recusava-me a chorar. Estava petrificada, incapaz de me mover ou falar. Eric tentou-se explicar, minimizar a situação, mas Paul não o escutava. A raiva de Paul explodiu em uma discussão violenta, com acusações e reprovações voando de um lado para o outro. Nossos amigos, pegos de surpresa, não sabiam como reagir. Alguns tentaram acalmar a situação, mas tudo estava fora de controle. A verdade nua e brutal estava exposta diante de todos, e não havia onde se esconder. As palavras de Paul eram punhaladas, cada revelação uma ferida profunda. Eric finalmente deixou o restaurante, incapaz de suportar mais.
Fiquei lá diante de Paul e de nossos amigos, devastada pela vergonha e culpa. A noite terminou em uma atmosfera pesada e opressiva. Paul e eu voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Paul me evitava sempre que possível, recusando-se a falar ou mesmo olhar para mim. Nossos filhos sentiam atenção, fazendo perguntas para as quais eu não tinha respostas. Minha vida dupla desmoronava e eu não tinha para onde fugir. Eric me enviava mensagens desesperadas, mas eu não podia responder. Precisava enfrentar as consequências dos meus atos sozinha. Tirei alguns dias de folga, incapaz de me concentrar no trabalho. Cada manhã acordava com um peso no peito, uma angústia que não me deixava. A realidade do que eu havia feito me atingia em cheio. Traí Paul, destruí nosso casamento, coloquei minha família em risco. E para quê? Para alguns momentos de paixão com o antigo amor. Uma tarde, enquanto caminhava na praia para tentar clarear minhas ideias, Paul apareceu ao meu lado. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e tristeza. Ele me olhou longamente em silêncio, depois falou. Julie, disse ele suavemente, quero entender. Porquê? Porquê, Eric? Porquê agora? Suas perguntas eram legítimas, mas eu não tinha uma resposta simples. Como explicar o vazio interior, a busca por paixão, a necessidade de me sentir viva? Como fazê-lo entender que não era culpa dele, mas uma falha em mim que eu nunca soube preencher? Conversamos por muito tempo, expondo nossas dores e arrependimentos. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Percebi então que, apesar de tudo, Paul ainda me amava. Ele estava disposto a tentar salvar nosso casamento, desde que eu cortasse todos os laços com Eric e buscássemos terapia de casal. Foi uma luz de esperança em um mar de desespero. Aceitei sabendo que o caminho seria longo e árduo. Apesar do nosso acordo, a situação estava longe de ser resolvida. Paul e eu começamos a terapia de casal com uma mistura de esperança e ceticismo. Cada sessão era uma imersão nas nossas feridas, nos nossos silêncios, nas nossas frustrações acumuladas. Precisávamos reaprender a nos comunicar, a nos entender, a nos perdoar. Enquanto isso, Eric continuava a me contatar, implorando por uma explicação, uma chance de se redimir. Seu desespero ressoava em mim, mas sabia que responder só pioraria as coisas. Bloqueei seu número, apaguei suas mensagens sem lê-las. Foi uma dor necessária para tentar reconstruir minha vida com Paul. A tensão em casa permanecia palpável. Paul e eu fazíamos esforços para salvar as aparências diante dos nossos filhos, mas cada sorriso forçado, cada palavra medida era uma provação. Lucas e Chloé não eram ingênuos. Sentiam a mudança, a frieza entre seus pais. Sua tristeza aumentava minha culpa, lembrando-me constantemente das consequências dos meus atos. Uma noite, ao voltar tarde de uma sessão de terapia particularmente extenuante, encontrei Paul sentado na sala, um copo de uísque na mão. Ele me olhou longamente e depois falou com uma voz cansada. Julie, quero acreditar que podemos superar isso. Mas preciso de tempo, de provas de que você está realmente comprometida em salvar nosso casamento. Entendi sua demanda, mas era terrivelmente difícil de ouvir. Cada dia lutava contra meus próprios demonios, contra o desejo de voltar para Eric. Mas sabia que, se realmente quisesse salvar meu casamento, precisava me dedicar completamente a essa tarefa. Os meses passaram e, aos poucos, a terapia começou a dar frutos. Paul e eu retomávamos lentamente uma forma de cumplicidade, uma intimidade frágil, mas presente. Falávamos mais abertamente sobre nossos sentimentos, nossos medos, nossas esperanças. Os gestos ternos, os sorrisos sinceros retornavam timidamente. No entanto, a sombra de Eric ainda pairava sobre nós. Cada vez que passava perto do seu antigo bairro, cada vez que cruzava lugares onde nos encontramos, um aperto no coração me lembrava do que havia perdido. Mas me mantinha firme por Paul, pelos nossos filhos, por mim mesma. Então, um dia, uma nova prova se apresentou. Ao consultar os resultados de um exame médico de rotina, descobri que estava grávida. A notícia me abalou. Seria de Paul ou de Eric? A dúvida me torturava, mas sabia que precisava falar com Paul. Ele merecia saber e precisávamos decidir juntos o que fazer. Conte-lhe a novidade uma noite, após o jantar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a informação. Depois, com uma tristeza infinita nos olhos, perguntou se o bebê poderia ser de Eric. Não podia mentir. Expliquei-lhe que era possível, mas que não podia ter certeza.
A revelação foi um golpe devastador para Paul. Ele se levantou abruptamente, deixando a sala sem uma palavra. Fiquei ali sozinha, aterrorizada pelas implicações dessa novidade. Nosso casamento, já frágil, estava novamente em perigo. Os dias seguintes foram um inferno. Paul me evitava completamente, incapaz de enfrentar essa realidade. Nossas sessões de terapia se transformaram em confrontos dolorosos, cada palavra uma nova ferida. A questão do bebê tornou-se um ponto de discórdia insuperável. Deveríamos manter a criança apesar da incerteza sobre a paternidade. Deveríamos contar a Eric. As perguntas se acumulavam, sem resposta fácil. Consultei meu médico em busca de conselhos, tentando pesar os prós e contras. Cada decisão parecia carregar o potencial de destruir tudo o que tentava reconstruir. A pressão era insuportável e eu me sentia à beira do abismo. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei Paul sentado no quarto das crianças, olhando suas fotos de bebê. Ele levantou os olhos para mim, seu olhar cheio de tristeza e resignação. Julie, ainda te amo, disse ele suavemente, mas não posso continuar assim. Esta situação é dolorosa demais, complicada demais. Precisamos de tempo, de distância, para entender o que realmente queremos. Suas palavras quebraram meu coração, mas sabia que ele tinha razão. Nosso amor, apesar de sua força, não poderia sobreviver a tantas feridas, sem um espaço para curar. Decidimos nos separar temporariamente, cada um buscando reencontrar um equilíbrio, entender o que o futuro nos reservava. A separação temporária com Paul foi um choque, mas também uma necessidade. Precisávamos de distância para curar, para refletir sobre o nosso futuro. Durante esse período, continuei a trabalhar, a cuidar dos nossos filhos, a tentar encontrar uma semblante de normalidade no caos da minha vida. A ausência de Paul pesava profundamente, mas também me deu tempo para me recentrar. Percebi o quanto havia tomado nossa relação como garantida, o quanto havia negligenciado as pequenas coisas que a tornavam especial. Cada dia sem ele era uma lição de humildade, um lembrete dos erros que cometi. Por seu lado, Paul se aproximou da família e dos amigos, buscando apoio e conselhos. Nossos contatos eram raros, mas sempre respeitosos. Sabíamos que ainda tínhamos um longo caminho a percorrer, mas a esperança permanecia. Uma tarde, enquanto atendia meus pacientes, Eric entrou no meu consultório sem aviso. Ele parecia cansado, abatido. Sentou-se em frente a mim, os olhos cheios de tristeza. Julie, sinto muito por tudo, disse ele, a voz trêmula. Não queria complicar tanto sua vida. Só queria reencontrar o que perdemos. Suas palavras me tocaram, mas sabia que nossa história havia terminado. Precisava me concentrar na minha família, em mim mesma. Expliquei-lhe suavemente que precisávamos seguir em frente, cada um do seu jeito. Ele assentiu com a cabeça, compreensivo, mas dolorido. Era o fim de uma era, o começo de uma nova. Algumas semanas depois, Paul e eu decidimos nos encontrar para discutir nossa situação. Escolhemos um café discreto perto da praia, um lugar onde passamos tantos bons momentos antes. A conversa foi honesta, dolorosa, mas necessária. Falamos sobre nossos medos, nossas esperanças, sobre o que queríamos para o futuro. Paul pegou minha mão em um determinado momento. Seus olhos procurando os meus. Julie, não sei se podemos reconstruir tudo, mas estou disposto a tentar se você também estiver. Suas palavras eram um bálsamo para meu coração machucado. Sabia que não seria fácil, que teríamos altos e baixos, mas estava disposta a fazer esse esforço. Decidimos retomar a terapia de casal, continuar a trabalhar em nós mesmos, na nossa relação. A gravidez, por sua vez, permanecia um assunto delicado. Após muitas discussões e consultas, Paul e eu decidimos fazer um teste de paternidade. Os resultados revelaram que Paul era o pai. Foi um alívio imenso, uma luz de esperança no meio de tantas incertezas. Decidimos manter a criança e criá-la juntos como uma nova chance para nossa família. Os meses passaram e, pouco a pouco, recuperamos uma certa estabilidade. A terapia nos ajudava a reconstruir a confiança, a reavivar nossa cumplicidade. Nossos filhos, embora conscientes das dificuldades, pareciam mais serenos. Tomávamos cada dia como ele vinha, um passo de cada vez. Uma noite, enquanto estávamos sentados no terraço, vendo o pôr do sol sobre o mar, Paul me abraçou. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos no caminho da cura. Passamos por uma tempestade, mas estávamos ainda de pé, juntos. Essa experiência me mudou. Aprendi a importância da comunicação, da honestidade, do compromisso.
Entendi que a felicidade não reside nos momentos de paixão roubados, mas na profundidade das relações construídas com amor e respeito. Paul e eu ainda tínhamos um longo caminho a percorrer, mas estávamos determinados a fazê-lo juntos. Nosso casamento foi posto à prova, mas saiu mais forte, mais resiliente. Sabia que podíamos superar qualquer obstáculo, desde que permanecêssemos unidos. E enquanto olhava para o nosso futuro, sentia-me cheia de esperança, pronta para abraçar cada dia com gratidão e amor. Sobrevivemos à infidelidade, à traição, mas encontramos a força para perdoar, para nos reconstruir. E essa era a maior vitória de todas.